Três vozes se encontram num espaço onde o tempo se dissolve e a alma sussurra suas verdades mais sombrias. Ali, entre ecos de infância e labirintos invisíveis, surge a pergunta que habita o silêncio de muitos. Por que temos tanto medo de ser quem realmente somos? O medo de ser quem somos não é apenas um medo comum, é o medo de encontrar a própria sombra refletida num espelho que recusa ser polido. A sombra, essa parte oculta, rejeitada, cresce nas profundezas do inconsciente, onde guardamos as partes de nós que o mundo, desde cedo, condenou. Não ser aceito, ser excluído, nos obriga a vestir máscaras, a fragmentar a alma, a construir uma prisão invisível. A infância, esse jardim sagrado, é muitas vezes o solo envenenado onde as sementes do medo germinam, ensinando-nos que o amor e a aprovação dependem de uma versão mutilada de nós mesmos. E assim, entre a promessa do eu verdadeiro e o risco da rejeição, o ego se apega ao conhecido, mesmo que seja a própria mentira. Essa construção de máscaras sociais é uma dança desesperada pela sobrevivência emocional. Desde cedo, aprendemos que ser autêntico pode significar ser invisível, marginalizado, ou até mesmo destruído pelo olhar implacável do outro. A sociedade nos impõe papéis, normas, expectativas, e no lugar do eu genuíno, criamos um eu social, um fantasma que vaga por entre as relações, buscando aprovação como um mendigo por migalhas de afeto. A infância é onde essa ruptura se cristaliza, e quando o amor é condicional, nos tornamos estrangeiros para nós mesmos, prisioneiros de uma necessidade dolorosa de pertencimento. O medo não é só do outro, é da própria solidão de existir sem máscaras, de encarar o abismo do eu nu. Mas há uma liberdade que nasce do confronto com essa angústia. O medo de ser quem somos muitas vezes esconde o terror da responsabilidade, a responsabilidade de sermos livres para escolher, mesmo quando isso implica sofrer a rejeição ou o abandono. O vazio que sentimos, essa sensação de não pertencimento, é também um chamado para uma existência com sentido. Na infância, quando nos forçaram a calar a nossa essência, deixamos de perceber que somos seres capazes de dar sentido à nossa dor, de encontrar propósito na própria autenticidade, mesmo que o mundo não a compreenda. O medo só perde força quando aceitamos que a verdadeira liberdade exige coragem, a coragem de olhar para dentro, abraçar nossa verdade e caminhar, mesmo que em solidão. A máscara social não é apenas um disfarce, é uma tentativa desesperada de reconciliar o consciente com o inconsciente, mas a reconciliação só pode acontecer na autenticidade. O ego, essa entidade que nos mantém sãos, vive em constante conflito com o self profundo e selvagem, aquela essência que não cabe em normas nem em expectativas. O trauma da infância não só cria feridas, mas também mapas do que deve ser evitado, rejeição, abandono, desaprovação. E assim, evitamos ser nós mesmos porque no fundo tememos a destruição do ego, a desintegração do que acreditamos ser nossa identidade. Mas o paradoxo é que só na sombra há luz. Só enfrentando o abismo da rejeição poderemos encontrar o caminho para a individuação, a jornada de ser inteiro. A sociedade é um grande teatro onde o indivíduo se perde na personagem que criou para sobreviver. Essa perda de si mesmo é uma tragédia silenciosa, porque nos tornamos prisioneiros de um falso self que alimenta a ansiedade e a alienação. O amor condicional que recebemos na infância nos ensinou que o ser é menos importante do que o parecer. E assim, fugimos da autenticidade porque ela implica em um risco que não fomos preparados para correr, o risco da rejeição verdadeira, que é a rejeição de todo um sistema de identidade falso. Mas esse medo é um grilhão invisível que nos mantém longe da liberdade. É necessário coragem para desmantelar a máscara, para enfrentar o olhar do outro sem medo, para reaprender a amar a si mesmo sem condições. A dor da rejeição é o preço da liberdade autêntica. No entanto, esse preço é também um convite, um chamado existencial para encontrarmos sentido naquilo que nos destrói. O trauma que nos afasta da autenticidade não é um fim, mas um começo. Porque a autenticidade não é um estado estático, é uma escolha diária, uma rebeldia contra a conformidade, um compromisso com a verdade interior, mesmo que ela traga isolamento. A liberdade que buscamos não é a liberdade do sem sentido, mas a liberdade que nasce do compromisso com o próprio ser, com sua essência única e intransferível. E, por isso, o medo de ser quem somos é o medo do silêncio que a alma exige para se escutar. Cada indivíduo é um universo complexo de luz e sombra, e o medo de ser quem somos é o medo do caos interno, do abismo do inconsciente. A sociedade, o ego, as máscaras, tudo isso são tentativas de domesticar o selvagem que habita em nós. Mas quanto mais tentamos apagar nossa sombra, mais ela grita em sonhos, sintomas, impulsos. Esse medo é também o medo da transformação, do renascimento que exige morrer para o velho eu. A infância, com seus traumas e rejeições, não é apenas um ferimento, é também uma iniciação forçada para o que nos tornamos. A jornada é árdua, pois implica aceitar que a autenticidade nunca será plenamente confortável, que o confronto com o próprio ser é uma luta constante contra o abandono e o silêncio. O medo de ser quem somos, em última instância, o medo da solidão verdadeira, não a solidão superficial, mas aquela que nos revela a distância entre o falso self e o ser genuíno.
A infância nos ensinou a buscar aceitação fora de nós, a depender do olhar do outro para validar nossa existência. Quando o amor é condicionado, a autenticidade é sacrificada no altar da sobrevivência emocional. O conflito não é apenas interno, mas social, porque a autenticidade desafia as estruturas e as normas que moldam a convivência. E o paradoxo é cruel, para existir plenamente, é preciso se desprender do que se espera de nós, mesmo que isso signifique perder o que se acreditava ter. No entanto, é justamente nessa ruptura, nesse desprendimento, que reside a possibilidade de encontrar sentido. O medo de ser quem somos é também o medo da responsabilidade última, a responsabilidade de ser livre. A autenticidade exige que abracemos o sofrimento como parte da jornada, que aceitemos a rejeição como preço da verdade. O sentido da vida não está em ser aceito, mas em ser fiel a si mesmo. Quando aceitamos essa responsabilidade, mesmo que o mundo nos abandone, encontramos uma força que transcende o medo, a força da liberdade interior, que nenhum olhar externo pode tirar. Essa é a revolução silenciosa que cada alma precisa empreender. Talvez o maior desafio seja aceitar que a autenticidade não é um lugar de conforto, mas um território selvagem, onde o ego é constantemente testado e reconstruído. O medo de ser quem somos é um guardião severo, que protege uma verdade profunda demais para ser revelada sem dor. No entanto, é esse mesmo medo que pode ser transformado em aliada, porque ele revela o que o ego precisa integrar: a sombra, o inconsciente, o silêncio interior. Não há cura sem confronto, não há luz sem a escuridão que a precede. E nessa dança de opostos, o ser emerge inteiro, não perfeito, mas genuíno. A busca pela autenticidade é uma luta contra a alienação que nasce da separação entre o eu real e o eu social. O medo que sentimos é a consequência inevitável de uma cultura que valoriza o conformismo e o controle, e que teme a vulnerabilidade. Mas só na vulnerabilidade há potencial de conexão verdadeira com nós mesmos e com os outros. O medo não precisa ser o carrasco da autenticidade, pode ser o convite para romper com o ciclo da repetição, para nos libertarmos das prisões invisíveis que herdamos. A autenticidade é um ato revolucionário, um grito silencioso que desafia o silêncio do mundo. Finalmente, devemos lembrar que o medo de ser quem somos é também o medo do vazio, o vazio que surge quando as máscaras caem e a alma fica exposta. Mas esse vazio não é o nada, é o espaço sagrado onde o sentido pode florescer. A autenticidade nasce do compromisso com esse vazio, da coragem de enfrentar a angústia e escolher a liberdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. O medo não desaparece, mas perde seu poder quando reconhecemos que somos mais que nossos medos. Somos seres que podem dar sentido à própria existência, que podem ser quem são apesar do mundo. Quem você seria se deixasse de se esconder? Que máscaras você carregou e nunca ousou retirar? E se a rejeição não fosse um fim, mas um convite para renascer? Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. Qual é o seu próximo passo?